Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 9. Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Redação dada pela Lei 12.403 de 2011. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a: inciso 1. Necessidade para a aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Inciso 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Parágrafo 2º. As medidas cautelares são decretadas pelo juiz, a requerimento das partes ou no curso da investigação criminal, por representação da autoridade ou mediante requerimento do Ministério Público. Redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Redação também dada pela Lei 13.964 de 2019, assim como dos parágrafos subsequentes. Parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra incumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. Parágrafo 5º. O juiz poderá, de ofício, ao pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto de forma individualizada. Artigo 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Artigo 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Artigo 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão, a linha A, será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. A linha B designará a pessoa que tiver de ser presa,
por seu nome, alcunha, os sinais característicos. A linha C, mencionará a infração penal que motivar a prisão. A linha D, declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável à infração. A linha E, será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Artigo 286. O mandado será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo para no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas. Artigo 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia, redação dada pela Lei 13.964, de 2019. Artigo 288. Ninguém será recolhido à prisão sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro e a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso em declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for documento exibido. Artigo 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Parágrafo 1º. Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. Parágrafo 2º. A autoridade a quem se fizer requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Parágrafo 3º. O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida. Artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de prisão em flagrante, providenciará para a remoção do preso. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando: a linha A, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. A linha B, sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que procure, for no seu encalço. Parágrafo 2º. Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu até que fique esclarecida a dúvida. Artigo 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime acompanhá-lo. Artigo 292. Se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou é determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará, auto subscrito também por duas testemunhas. Parágrafo único.
É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Artigo 293. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará 2 testemunhas e, sendo o dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele o que for de direito. Artigo 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior no que for aplicável. Artigo 295. Serão recolhidos a quartéis ou prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão ante condenação definitiva. Inciso 1. Ministros de Estado. Inciso 2. Governadores ou interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Inciso 3. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e da Assembleia Legislativa dos Estados. Inciso 4. Os cidadãos inscritos no livro de mérito. Inciso 5. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 6. Os magistrados. Inciso 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Inciso 8. Os ministros de confissão religiosa. Inciso 9. Os ministros do Tribunal de Contas. Inciso 10. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para exercício daquela função. Inciso 11. Os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios ativos e inativos. Parágrafo 1º. A prisão especial prevista nesse Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento e local distinto da prisão comum. Parágrafo 2º. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, ele será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Parágrafo 3º. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Parágrafo 4º. O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Parágrafo 5º. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Artigo 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos. Artigo 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quanto necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Artigo 298, revogado pela Lei 12.403 de 2011. Artigo 299. A captura poderá ser requisitada à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação tomadas pela autoridade a que se fizer aquisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta.
Artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas nos termos da Lei de Execução Penal. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura de procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Capítulo 2 da prisão em flagrante. Artigo 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, inciso 2, acaba de cometê-la, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, a assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Parágrafo 1º. Resultando das respostas fundadas a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou do processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência dos filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicados pela pessoa presa. Artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Artigo 307. Quando o fato for praticado na presença de autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto ou narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade
pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o ato. Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar onde se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo. Artigo 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, o prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, o membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, inciso 1, relaxar a prisão ilegal ou, inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes requisitos constantes no artigo 312 deste Código e se revelar inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante o termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a legalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Capítulo 3 da prisão preventiva. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Artigo 282, parágrafo 4º. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Houve, nesse dispositivo, inclusões e modificações pela Lei 13.964 de 2019. Artigo 313. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso 1. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Inciso 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 da Lei 2.848, de 7 de dezembro de 40, na verdade é o Código Penal aqui, um artigo, Inciso 3. Se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Inciso 4, revogado, em 2011. Parágrafo 1º. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação do recebimento da denúncia. Artigo 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes nos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal. Artigo 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Parágrafo 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 1, limitar-se a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida. Inciso 2, empregar conselho indeterminado sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de extinção no caso em julgamento ou da superação em entendimento. Apenas uma curiosidade, isso aqui foi incluído pela Lei 13.974 e é a redação exatamente igual do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício ou sob pena de tornar a prisão ilegal, incluído pela Lei 13.974/2019, vide ADI 6581 e ADI 6582. Capítulo 4. Da prisão domiciliar. Redação dada pela Lei 12.403/2011. Artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: inciso 1, maior de 80 anos. Inciso 2, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Inciso 3, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Inciso 4, gestante. Inciso 5, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Inciso 6, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Artigo 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante
ou que for mãe ou responsável por crianças ou menores com deficiência será substituída por prisão domiciliar desde que: inciso 1, não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Inciso 2, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Artigo 318-B. A substituição de que tratam os artigos 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 deste Código. Capítulo 5. Das outras medidas cautelares. Artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades. Inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou acusado permanecer distante desses lugares para evitar o risco de novas infrações. Inciso 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Inciso 4. Proibição de ausentar-se da comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Inciso 5. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalho fixos. Inciso 6. Suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Inciso 7. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Inciso 8. Fiança nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a ato do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou caso de resistência justificada ao judicial. Inciso 9. Monitoração eletrônica. Para os primeiro ao terceiro revogados, parágrafo 4º. A fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6 deste título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Artigo 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte em prazo de 24 horas. Capítulo 6. Da liberdade provisória com ou sem fiança. Artigo 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação de prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observar os critérios constantes no artigo 282 deste Código. Incisos 1 e 2 revogados. Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Artigo 323. Não será concedida fiança. Inciso 1 nos crimes de racismo. Inciso 2. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. Inciso 3. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares ou contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inciso 4 e 5 revogados. Artigo 324. Não será igualmente concedida fiança. Inciso 1. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado a fiança anteriormente concedida ou infringindo, sem justo motivo, qualquer das obrigações que se referem aos artigos 327 e 28 deste Código. Inciso 2. Em caso de prisão civil ou militar.
Inciso 3, revogado. Inciso 4, quando presentes os motivos que autorizam a decretação de prisão preventiva. Artigo 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: alíneas A, B e C revogadas. Inciso 1 agora. De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. Inciso 2. De 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade for combinada for superior a 4 anos. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: inciso 1, dispensada, na forma do artigo 350 deste Código. Inciso 2, reduzida até no máximo 2/3, ou, inciso 3, aumentada em até 1000 vezes. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 26. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Artigo 327. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que foi intimado para os atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como quebrada. Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência e comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Artigo 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia haverá um livro especial com termos de abertura e encerramento, numerado e rubricado com todas suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos da fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos. Parágrafo único. O réu e quem prestar fianças serão, pelo escrivão, notificados das obrigações da sanção previstas nos artigos 327 e 328, e o que constará dos autos. Artigo 330. A fiança, que sempre será definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Parágrafo 1º. A avaliação de imóvel ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Parágrafo 2º. Quando a fiança consistir em calção de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em bolsa e, se nominativos, exigir-se-á a prova de que se acham livres de ônus. Artigo 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual ou entregue ao depositário público juntado aos autos dos respectivos conhecimentos. Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança. Artigo 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que presidiu o respectivo auto, e em caso de prisão por mandado, o juiz que o houver expedido, ou a autoridade judiciária ou policial a que tiver sido requisitada a prisão. Artigo 333. Depois de prestar a fiança, que será concedida independentemente de audiência do Ministério Público, este terá visto o processo a fim de requerer o que julgar conveniente.
Artigo 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não estiver julgada a sentença condenatória. Artigo 335. Recusando ou retardando a autoridade policial com a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente que decidirá em 48 horas. Artigo 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa se o réu for condenado. Parágrafo único. Esse dispositivo terá aplicação entre os casos de prescrição depois da sentença condenatória. Artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 336 deste Código. Artigo 338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Artigo 339. Será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável nos casos de inovação na classificação do delito. Artigo 340. Será exigido o reforço da fiança. Inciso 1. Quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente. Inciso 2. Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas. Inciso 3. Quando for inovada a classificação do delito. Parágrafo único. A fiança ficará sem efeitos e o réu será recolhido à prisão quando a conformidade deste artigo não for reforçada. Artigo 341. Julgar-se-á quebrada a fiança quando acusado. Inciso 1. Regularmente intimado para o ato do processo deixar de comparecer sem justo motivo. Inciso 2. Deliberadamente praticar toda obstrução ao andamento do processo. Inciso 3. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente para a fiança. Inciso 4. Resistir justificadamente à ordem judicial. Inciso 5. Praticar nova infração penal dolosa. Artigo 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, essa subsistirá em todos os efeitos. Artigo 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre imposição de outras medidas cautelares ou, se for caso, decretação de prisão preventiva. Artigo 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança se condenado ou acusado não se apresentar para início de cumprimento da pena definitivamente imposta. Artigo 345. No caso de perda da fiança, o seu valor, deduzido das custas e mais encargos, aqui o acusado estiver obrigado a ser recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções previstas no artigo 345 desse Código, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 347. Não ocorrendo a hipótese do artigo 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança
depois deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. Artigo 348. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo cível pelo órgão do Ministério Público. Artigo 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir sem justo motivo qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se ao disposto no parágrafo 4 do artigo 232 deste Código.